superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste dia 27 de julho, sábado, nós vamos rezar juntos o Evangelho de Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde então veio o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe responderam: Queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este evangelho famoso do joio e do trigo nos ensina que Deus está bem, Deus está em paz. Deus é o dono da terra que semeia a semente boa. Esse é o primeiro ponto que nós devemos olhar. Nossa vida, nosso ser, nossa existência é a semente boa semeada por Deus Pai que tanto nos ama. Mas existe o inimigo, o invejoso, o divisor, o mau, o caluniador, que semeia no campo de Deus sementes ruins. Aqui nesse ponto, nós devemos olhar lá atrás, o pecado de Adão e Eva, que gera em cada um de nós, filhos de Deus, o pecado original. Com o batismo, nós somos perdoados desse pecado, mas existem as consequências. Se eu jogo uma pedra no lago, a pedra bate no lago. Esse é o pecado. Mas existem as ondas, que mesmo que eu retire aquela pedra, as ondas vão se propagando. Da mesma forma com a gente, o pecado, ele é perdoado, mas existem as consequências. A consequência do pecado de Adão e Eva é medo, vergonha, orgulho, dificuldade em se aceitar como humano e o desejo de querer ser Deus. Então nós podemos olhar para a nossa vida e perceber muitos joios: maldade, rebeldia, orgulho, vaidade, medo, vergonha e tantas outras coisas. Nesse Evangelho, Jesus nos ensina a não desesperar diante das paixões, diante das más inclinações que estão em nós, mas aprendermos a cuidar da nossa vida, aprendermos a continuar plantando, cultivando, adubando, tirando as pragas, tirando aquilo que não vai atrapalhar o crescimento das coisas boas. Assim, nós devemos olhar para a nossa vida como somos, como essa grande plantação que tem trigo, que é bom, mas também tem o joio. Nós devemos cuidar da plantação não para fazer o joio crescer, mas para fazer o trigo, as virtudes, a bondade, as graças que Deus nos dá todos os dias. Mas se eu cuidar do trigo, o joio também vai crescer, vai. Existe essas limitações humanas
que não cabe a mim, a você, a ninguém tirar. É Deus no final que vai arrancar. Existem coisas sim que a gente pode melhorar. Existem pecados que nós podemos buscar a virtude e sermos bons. Existem inclinações ruins que nós podemos sim melhorar. Mas o joio, somente no fim dos tempos Deus vai arrancar. O que for joio vai ficar para trás, mas o que for trigo será retido junto de Deus nos seus celeiros. Por isso, irmãos, não nos preocupemos tanto com o joio que existe em nós, mas demos atenção ao trigo, às virtudes, à bondade, o amor, o perdão, a misericórdia, a paciência, a castidade, a sobriedade, e tantas outras virtudes que Deus nos dá. Que possamos cuidar desse jardim. Mesmo que o joio cresça junto, mas não fica preocupado com o joio. O joio no tempo certo Deus tira, mas a virtude cabe a nós, zelar, cuidar, adubar, para que ela cresça e se torne vigorosa. Ó Senhor, pedimos que através desse Evangelho que o Senhor nos ensina tantas e tantas coisas importantes, que a nossa mente e o nosso coração compreenda que somos seres humanos, que existem virtudes, qualidade, bondade, mas também existem paixões, más inclinações, maldade. Dai-nos, Senhor, a graça de viver não fixado no joio, naquilo que não aceitamos, mas dai-nos a graça de aprendermos, frutificar, cuidar, zelar por aquilo que existe de bom em nós, para que no final dessa vida nós tenhamos muito trigo, muita bondade, muita virtude para apresentarmos ao Senhor da nossa vida. Dai-nos a graça de compreender as Tuas palavras, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.